Olá, gente, tudo bem? O tema de hoje vai ser Israel. Israel e o conflito palestino-israelense. Quer dizer, vamos falar um pouco no sentido mais geral desse tema. Eu acho que a gente podia aproveitar o que tem saído na mídia brasileira sobre Israel para discutir um pouco o conflito. O primeiro tema é o tema das vacinas. E o segundo tema é a saída, a retirada, o fim do mandato do querido embaixador, aqui tem ironia, Yossi Shelley. Em primeiro momento, a questão das vacinas, não é? A mídia brasileira, a mídia alternativa também, e os jornais oficiais, trabalharam a questão da vacina a partir de duas perspectivas. A primeira é, e os palestinos, quando eles vão ser vacinados? E a segunda foi o debate sobre como um país como Israel consegue vacinar 50% da população em um mês de campanha de vacinação. Vamos falar do primeiro tema, a questão dos palestinos. O debate sobre Israel e vacinação é perpassado por que eu vou chamar aqui de higienização do debate. Tem debate higienizado. Dois grupos se colocam frente a frente, olhando para a perspectiva do que acontece a partir de lógicas de denúncia ou de defesa, que são as mesmas lógicas. Um grupo denuncia que os palestinos não são vacinados e outro grupo defende que eles não deveriam ser vacinados porque não são cidadãos israelenses. A lógica de denúncia trabalha com a ideia de que Israel é um Estado profundamente cruel e que não vacina uma população que não tem defesa. E a lógica da defesa trabalha com a ideia de que Israel é um Estado melhor do que os outros e mesmo que quisesse muito, não conseguiria vacinar os palestinos, que em breve o serão. Poucos lugares mobilizam a opinião pública dessa maneira. Defesa versus denúncia. Acusação versus explicação. Asbará, o termo hebraico para diplomacia pública, versus asbará, do lado anti-israelense. Pessoas. Israel ocupa territórios palestinos a partir de 67. A ocupação, qualquer ocupação, é efetivamente uma forma de afetar direitos humanos de outro povo. Não há ocupação boa. Não tentem humanizar a ocupação. A ocupação é sempre diminuir os direitos da população ocupada. Essa ideia de justificar que sim ou que não, a partir de uma natureza que Israel teria, é típico da falta de conhecimento do conceito que nos faz pensar em Israel e a Palestina. Que é o conceito de que são dois grupos em conflito. Conflito por território, conflito por perspectiva nacional. E a vacina é somente uma referência a mais desse conflito. O que não faz que nós não pensemos em outra referência sobre a vacina. E aqui eu quero falar um pouco sobre a comparação com a campanha de vacinação que acontece no Brasil. Israel tem um serviço público de saúde. Serviço público que foi atacado durante décadas pela direita israelense. Inclusive, na última década, por Bibi Netanyahu. Esse serviço público de saúde acontece que surgiu antes da criação de Israel, bem antes, em 1911. A partir da ideia de que a população que começa a emigrar para Israel precisa de um serviço de saúde para que possa, no caso de ficar doente, se tratar sem precisar pagar por ele. Ou seja, o serviço de saúde de Israel surge muito antes do que Israel surge. É esse serviço público de saúde que garante uma vacinação eficiente
de mais de 50% da população. Vejam bem, a derrota de Bibi Netanyahu em privatizar o serviço público de saúde que garantem a vitória de Netanyahu de dizer que ele é responsável pela vacinação. Me entenderam? Aqui a gente tem uma contradição entre a potência ocupante não vacinar a população ocupada e o Estado de Israel produzir, a partir de uma perspectiva de inclusão do serviço público, a população quase toda, 50% em um mês. São contradições. E a realidade é produzida por contradições. A alternativa de ignorar as contradições produz uma análise equivocada sobre o conflito palestino-israelense. Os árabes, cidadãos de Israel, palestinos, cidadãos de Israel, são vacinados. Os árabes não cidadãos de Israel, palestinos sem cidadania israelense, não são vacinados. Ou seja, a perspectiva étnica não pode ser um corte que dá conta da realidade. A perspectiva territorial, nacional e política é. A gente vai falar sobre isso mais vezes daqui para frente. Mas um dos desafios do campo progressista ao analisar o conflito palestino-israelense deve ser entender essas contradições, entender essas questões e produzir uma reflexão a partir de uma realidade cindida pelas contradições. Até porque Israel as tem, o Brasil as tem e qualquer lugar tem contradições. Quem não tem contradição está morto. Yossi Schelling. Eu falei que ia falar sobre a saída do embaixador. Yossi Schelling produziu um tipo de serviço como embaixador poucas vezes visto na história das repúblicas. Ele é quase um embaixador do presidente da república do país que ele foi servir. Yossi Schelling é um embaixador de Israel no Brasil, mas é bolsonarista. Parece uma loucura. Mas não é. E eu vou explicar. Yossi Schelling percebe que a referência a Israel encontrada no país que ele vai servir está vinculada a uma perspectiva de Israel imaginária. Não do Israel político, não do Israel produzido pelas contradições que eu acabei de falar, mas um Israel que combina, bonitinho, que é absolutamente encaixado. A Israel bíblica, pré-moderna, a Israel celebrada pela nova direita brasileira e principalmente pelos pentecostais no Brasil. É dessa Israel que Yossi Schelling se incorporou. Ele virou embaixador da Israel imaginária. E o presidente da Israel imaginária é Bolsonaro. Nesse sentido, é importante entender que quando Schelling falava sobre Israel, ele estava falando sobre a Israel daqui e não sobre a Israel de lá. Um exemplo, para não sair do tema anterior, as vacinas. Bolsonaro, por questões que em algum momento a gente vai falar, se coloca contra a vacinação. Mais de uma vez. Essa semana, por exemplo, ele mais uma vez se colocou dessa forma. Não se preocupem. Todas as semanas ele vai se colocar. A questão das vacinas é uma questão colocada na garganta da nova direita brasileira a partir de uma perspectiva política e ideológica, que tem a ver com eugenia, que tem a ver com a ideia de produção de remédios milagrosos, mas que tem profundamente a ver com um vínculo que vacinação tem com o serviço público de saúde. Vacinação é público. E Bolsonaro tem nojo do público. Schelling é representante formal de uma Israel real que produz vacinação. Como é que ele se livra disso? Ora, ele oferece para Bolsonaro, o representante efetivo da Israel imaginária que ele, na prática, representa no Brasil, um remédio, um spray, que sequer testado foi. O que isso tem a ver com política internacional? Tudo. Ciência é crivada de política. Política é feito por ciência.
Quando ele oferece um spray nasal, ele está oferecendo para Bolsonaro aquilo que ele pode comprar de Israel, no imaginário. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do primeiro encontro que a gente teve. Ao contrário da política brasileira, eu garanto que o nosso canal vai melhorar. Luz, câmbio, som, a gente vai ficando melhor. E se você curtiu o nosso primeiro programa, ativa o sininho aqui embaixo para vocês não perderem as nossas atualizações.